gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Amanda e no vídeo de hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Como você tem escolhido lidar com as pessoas que te tratam de maneira injusta, de maneira mal educada, de maneira rude? Como você tem escolhido lidar com essas situações e com essas pessoas? Eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências e como eu tenho decidido lidar com esse tipo de situação. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você já deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de me seguir lá no Instagram. Bom, eu passei por 3 situações esse ano que eu achei válido falar sobre elas aqui no YouTube, porque vocês me mandam bastante pelo direct do Instagram situações que acontecem com vocês, então situações relacionadas à sogra, a parentes, a amigos, a colegas de trabalho, enfim, situações desagradáveis, perguntando a minha opinião sobre esses assuntos, né? Eu acho que talvez eu passe para vocês uma imagem de que eu sou uma pessoa calma, que consegue lidar com esse tipo de situação de uma maneira mais branda, né? E a verdade é que nem sempre eu fui assim. Hoje eu me esforço muito e eu não digo pra vocês que é fácil. É um esforço mental assim enorme para lidar com essas situações de uma maneira mais calma, sabe? Antigamente eu era muito reativa, então a pessoa falava alguma coisa que me desagradava, né? Eu já queria responder na hora, eu respondia pagava na mesma moeda, sabe? Então a pessoa gritava, eu gritava de volta, enfim. E nunca dava certo, tá? Pelo menos comigo nunca deu certo. E de uns anos pra cá, principalmente com a convivência com o meu noivo, eu tenho aprendido a lidar com essas situações de uma maneira um pouco mais calma e mais inteligente, com mais inteligência emocional. O Rafa, meu noivo, ele costuma usar uma frase que antes me incomodava, mas que hoje eu entendo perfeitamente o que essa frase quer dizer. E a frase é a seguinte: mas isso não tem nada a ver com você, isso tem a ver com a pessoa, esse é um problema dela. E eu ficava sempre muito brava quando ele falava isso, porque normalmente eu vinha trazer pra ele uma situação que tinha acontecido comigo e com alguma outra pessoa, e aí eu falava, né, que tinha ficado brava, que tinha ficado chateada, e ele, mas por que você tá brava e chateada? Isso tem a ver com a outra pessoa, ela que agiu dessa forma, você não tem nada a ver com isso. E hoje eu entendo e tento agir de acordo com essa frase, sabe? Eu tento controlar aquilo que está no meu controle, e o que não tá no meu controle, que é a atitude da outra pessoa, a fala da outra pessoa, a forma como a outra pessoa vai escolher agir, tá fora do meu controle. Então eu não tenho como dar conta disso, eu não tenho como mudar essa situação. Então eu prefiro focar naquilo que tá no meu controle. Esse ano aconteceram 3 situações completamente diferentes na minha vida, onde eu fui tratada de maneira injusta, de maneira rude, de maneira mal educada, de maneira como se a pessoa não se importasse com o meu sentimento, com a minha presença no local. E eu fiquei bem triste com as 3 situações, tá? Eu não vou dizer pra vocês que, nossa, eu sou a senhora superior, sabe? Eu não me importo quando as pessoas me ofendem ou quando elas me tratam de maneira injusta. Muito pelo contrário, eu me importo, eu fico chateada. Mas eu escolhi lidar com essas 3 situações de maneira completamente diferente do que eu faria no passado. E na primeira situação, eu escolhi me calar e fingir que nada aconteceu e simplesmente ir afastando a pessoa da minha vida aos poucos, porque era possível. Na segunda situação, eu escolhi me calar, perdoar e não permitir que a situação se repita novamente. E na terceira situação, para mim, foi a mais desconfortável de todas, embora se eu pudesse abrir aqui para vocês, vocês diriam que é a menos grave, mas para mim foi a mais desconfortável, porque eu realmente não podia sair dessa situação, sabe? Eu tinha que ficar ali. Então, a terceira situação, eu escolhi não emitir um som sequer. Eu fiquei completamente quieta. Eu não falei nada, eu não respondi nada, eu não me defendi, eu não coloquei o meu ponto de vista, eu não tentei provar que as pessoas estavam erradas ao respeito do que elas estavam falando. Eu não tentei dizer para as pessoas que era falta de educação agir da maneira como elas estavam agindo. Eu simplesmente me calei e deixei que o meu silêncio falasse por mim. E acreditem se quiser, o meu silêncio falou muito mais alto do que a minha voz. Mas nessas 3 situações, em uma delas
eu tinha como simplesmente excluir a pessoa da minha vida, e é isso que eu tô tentando fazer. Afinal de contas, não é a primeira vez que essa pessoa me maltrata ou desfaz de mim. A segunda situação, eu não quero me afastar da pessoa. E a terceira situação, eu não posso me afastar da pessoa. Então, vocês veem como a gente precisa avaliar friamente cada situação? Porque, de fato, você pode escolher simplesmente virar as costas e ir embora, e às vezes você não pode escolher virar as costas e ir embora, você é obrigado a permanecer naquela situação, e às vezes você não quer virar as costas e ir embora. Então a gente precisa clarear isso muito bem na nossa mente, né? Então, por exemplo, quando vocês me mandam situação da sogra de vocês, eu imagino que a gente possa reduzir o contato com essa pessoa, mas a gente não possa eliminar essa pessoa da nossa vida. Afinal de contas, é a mãe ali do nosso marido, é a mãe da nossa esposa, então a gente não tem como simplesmente eliminar essa pessoa da nossa vida. Já quando se trata ali de um amigo, de um colega, você pode sim escolher não conviver mais com essa pessoa, e, enfim, não ter mais amizade com essa pessoa. Afinal de contas, ninguém é obrigado a ser maltratado constantemente e permanecer numa relação. E também pode ser o caso de você simplesmente não poder se afastar de uma pessoa, que é o caso, por exemplo, dos colegas de trabalho. Então, se você trabalha com uma pessoa que tem uma atitude ruim com você, você não pode simplesmente falar, tchau, tô indo embora, não quero mais falar com você. É o seu trabalho, então você precisa continuar convivendo com aquela pessoa. Então, é importante que, a princípio, assim, a primeira coisa que eu tento avaliar, porque isso tem que acontecer muito rápido na nossa cabeça, né, é em qual tipo de situação que eu tô. Se é um tipo de situação que eu posso ir embora, se é um tipo de situação que eu quero ou não ir embora, e se é uma situação que eu sou obrigada a estar nela. E por que eu digo isso, né? Porque a gente tem que avaliar, porque isso vai moldar também a forma como a gente age, né, em relação a essas situações. Se é uma pessoa que você quer excluir da sua vida e que você não quer mais falar com aquela pessoa, você pode responder de uma maneira. Se é uma pessoa que você vai ser obrigado a continuar convivendo, talvez a maneira que você responda possa atrapalhar mais ainda a relação que você vai ser obrigado a manter com aquela pessoa. Então, eu separei aqui algumas dicas de como eu tenho escolhido lidar com essas situações. É como eu falei pra vocês, eu não vou abrir as situações aqui no YouTube, mas eu vou falar situação por situação, a forma como eu escolhi agir, e depois disso eu vou dar algumas dicas pra vocês. A primeira situação que eu vivi era uma pessoa que sim, eu podia tirar ela da minha vida, e é dessa forma que eu tô escolhendo fazer. Essa pessoa, ela gritou comigo em um local público próximo de outras pessoas que nós conhecíamos, e não foi a primeira vez que essa pessoa agiu dessa maneira comigo, e eu tinha a impressão de que essa pessoa sempre se via numa posição de superioridade em relação a mim. E por isso ela se sentia no direito de gritar comigo algumas vezes ou de me tratar de uma maneira que ela não tratava outras pessoas. Pelo menos não que eu tenha visto, né? Talvez ela trate outras pessoas dessa forma e eu não conviva o suficiente com ela para saber. Mas comigo ela já tinha repetido essa atitude algumas vezes, de gritar comigo como se ela pudesse gritar comigo. E eu cansei um pouco dessa relação e eu resolvi que, sem falar nada, eu não vou comunicar essa pessoa, eu não vou levar esse assunto adiante. A pessoa percebeu que ela não teve uma atitude legal comigo e ela não se desculpou até hoje, então eu não vou puxar esse assunto, porque se eu fosse importante o suficiente para essa pessoa, ela teria vindo se desculpar comigo e se explicar. Tá? Então eu escolhi que eu vou me afastar dessa pessoa e isso vai acontecer naturalmente, né? Eu não vou mais procurar essa pessoa. Se por um acaso essa pessoa me procurar, eu vou tentar dar uma atenção mais rasa, eu vou tentar diálogos menos calorosos, né, com poucas perguntas e tudo mais, para que a pessoa perceba que essa amizade está se desfazendo, que eu não quero mais manter essa amizade na minha vida. E é bem complicado, né, a gente fazer isso. E é uma escolha também a gente não comunicar a pessoa. Por que essa já é uma dica, né? Por que eu escolho não comunicar um afastamento? Porque quando você resolve comunicar a pessoa, normalmente, se ela escolheu te tratar mal, ela não vai entender os seus motivos, porque ela vai continuar acreditando que ela está certa. E aí você só vai se desgastar mais em tentar explicar para a pessoa que não quer mais a amizade dela, que não quer mais conviver com ela. Então é interessante deixar que o tempo afaste as pessoas e as coisas vão se encaixando e as coisas vão se alinhando. E quando você vê, aquela pessoa já não faz mais parte da sua vida.
Então, essa foi a primeira situação. A segunda situação, eu poderia me afastar, mas eu escolhi não me afastar, porque pra mim é uma pessoa que vale muito a pena. A pessoa me destratou de uma maneira que me magoou demais, ela me pediu desculpas e entendeu que estava errada. E aí entra uma segunda dica para vocês. Nesse caso, eu escolhi praticar a empatia e entender o porquê a pessoa fez, o que levou a pessoa a fazer o que ela fez. E eu encontrei um motivo que levou a pessoa a fazer o que ela fez e eu entendi o motivo da pessoa. Não significa que eu não me chateei, não significa que eu vou permitir que isso aconteça de novo, mas significa que eu me coloquei no lugar da pessoa e entendi o porquê que ela agiu comigo daquela forma. Então é importante que quando você discute com alguém, né, ou quando alguém te dá uma opinião não solicitada, ou quando alguém te trata de maneira rude, de maneira mal educada, você tente entender o que causou essa reação na pessoa. Às vezes pode ter sido uma atitude sua que causou a reação da pessoa, não que isso justifique a ação dela, mas às vezes você pode ter provocado aquilo. Às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil na vida dela e aí, por essa razão ela acaba tendo ali um comportamento que não é muito legal. Enfim, aí vai de você avaliar se vale a pena manter essa pessoa na sua vida e se você escolher manter essa pessoa na sua vida, tente enxergar os motivos pelo qual a pessoa agiu daquela forma com vocês. Mas vocês veem como é completamente diferente? A primeira pessoa nunca veio me pedir desculpa e sempre agiu como se estivesse certa. A segunda pessoa entendeu que estava errada e veio me pedir desculpa. Na atitude da primeira pessoa, eu não conseguia enxergar um motivo que justificasse ela ter gritado comigo da maneira como gritou. Da segunda pessoa, eu já consegui entender, já consegui encontrar uma justificativa. Não é correto, não vou permitir que se repita, mas sim, eu consegui entender os motivos da pessoa. Então essa foi a segunda situação e a segunda dica. A terceira situação, eu entendi que a pessoa simplesmente não se importou com a minha presença no local e falou tudo o que tinha para falar, sem se importar se aquilo magoaria os meus sentimentos, se não magoaria, se aquilo me afetaria de alguma forma. Então, eu percebo que quando uma pessoa faz, né, quando uma pessoa tem uma atitude como essa pessoa simplesmente não se importa com você. Tá? Porque não foi assim uma palavra que a pessoa falou, uma pequena frase que poderia ter me magoado e a pessoa não sabia que poderia ter me magoado. Não, muito pelo contrário. Foram ali, minutos e minutos e minutos de uma conversa desagradável, onde a pessoa sabia o que ela estava falando e sabia como aquilo poderia me atingir, ela escolheu continuar falando. Então, quando é uma situação dessa, e nessa situação eu simplesmente não poderia sair dali, daquele local onde eu estava, eu escolhi o silêncio. Eu deixei que o meu silêncio falasse mais alto do que qualquer palavra ou qualquer justificativa que eu tentasse encontrar. Porque se eu ficasse tentando explicar para aquela pessoa que ela estava errada, se eu ficasse tentando explicar para aquela pessoa que a forma como ela estava agindo não era correta, se eu ficasse tentando explicar para a pessoa que aquela opinião não solicitada que ela estava dando não ia acrescentar nada na vida de ninguém, nem na dela, a pessoa não ia me entender. A pessoa não ia querer melhorar o tipo de argumentação que ela estava fazendo, nada disso. Ela ia continuar insistindo na fala dela e no posicionamento dela, independente daquilo afetar alguém ou não afetar. Então eu preferi escolher o silêncio. E sabe o que foi interessante nessa situação? O fato de eu ter me mantido em silêncio durante toda a conversa. Não falei uma palavra sequer durante todo o diálogo. Fez com que outras pessoas percebessem que aquela situação era desagradável, que aquela situação não era legal. E, enfim, às vezes o nosso silêncio fala mais alto do que as nossas palavras. Essa é a terceira dica que eu quero dar pra vocês. Então, às vezes a gente tá numa situação ruim e aí é importante falar também que não é fácil, né? A gente se mantém em silêncio. Não é fácil. Na primeira situação eu também me mantive em silêncio. Essa pessoa gritava e gritava comigo e eu fiquei quieta, não falei uma palavra sequer. E aí no final eu perguntei pra ela assim, tá, mas por que você tá nervosa? Né? Porque era uma situação em que não havia necessidade de tamanho nervosismo, não havia necessidade de gritar, de aumentar o tom da voz. E aí eu deixei que a pessoa falasse tudo e só perguntei no final, tá, mas por que você tá nervosa? E na última situação, eu não falei nada. Nada. Eu me mantive quieta.
Não é fácil a gente se manter quieto, né? O sangue ferve, a gente quer se defender, a gente quer falar, a gente quer questionar, a gente quer se posicionar. Mas a gente precisa entender que na grandíssima maioria das vezes não vale a pena dizer uma só palavra. Quando você consegue manter o silêncio, gente, é uma expressão até, eu acho meio feia, né? Mas você quebra as pernas da pessoa. Porque a pessoa está esperando que você vá reagir, a pessoa está esperando uma atitude explosiva, né? Ela está esperando ali uma reação. E quando você não dá para a pessoa o que ela quer, ela não tem como debater, então ela não vai continuar aquilo que ela está fazendo. E ela fica numa posição meio sem graça, ela fica meio sem jeito, o diálogo fica meio sem fim, entende? Então é muito interessante que a gente consiga aí se manter em silêncio. Nosso silêncio às vezes fala muito mais alto do que 1000 palavras. E aí, né, tendo dado para vocês essas 3 dicas baseadas aí nas 3 situações que infelizmente eu já passei só esse ano e a gente não tá nem na metade do ano ainda, eu queria dar algumas outras dicas para vocês que eu tento colocar em prática no meu dia a dia. Nem sempre é fácil, mas normalmente funcionam. E aí a 4ª dica e uma das mais importantes, que é estabeleça um limite saudável. E o limite saudável é aquele onde você não vai se excluir da relação, você não vai se fingir de inexistente naquela situação, mas você vai deixar claro para a pessoa com as suas atitudes e com as suas palavras de que ela não pode te tratar da maneira como ela bem entender. Que você não permite que ela grite com você, que você não permite que ela te exponha em público, sabe? Então você precisa conseguir mostrar para essa pessoa até onde você é capaz de sustentar essa relação. Então assim, enquanto nós estivermos mantendo uma relação, esse limite precisa estar estabelecido. Que foi o que aconteceu na minha 2ª situação, que é aquela que eu resolvi perdoar, seguir em frente e estabelecer os meus limites. Então tá, então aconteceu isso, isso e isso, eu não aceito ser tratada dessa forma, nunca mais, então a partir de hoje eu te perdoo pelo ocorrido, mas isso não pode se repetir nunca mais. Deixei isso muito claro. E aí, caso isso venha se repetir, aí realmente a gente corta a relação, a gente termina o relacionamento, tá? E o porquê que é importante a gente estabelecer esses limites saudáveis, né? Porque quando a gente não estabelece um limite, quando a gente não comunica de maneira firme e assertiva para a pessoa que a gente não vai mais aceitar aquele tipo de comportamento, a pessoa se sente livre para fazer repetidas vezes aquela atitude com você, para cometer aquela atitude desrespeitosa com você várias e várias vezes. Então, se você comunica à pessoa e ela repete a atitude, você tem uma justificativa quando você escolher se afastar daquela pessoa. Olha, eu te avisei que eu não ia mais tolerar esse tipo de comportamento e você continua repetindo esse tipo de atitude comigo. Então, realmente, a gente vai ter que cortar os laços, a gente vai ter que terminar esse relacionamento, essa amizade. Ou então também é possível que silenciosamente você se afaste da pessoa, mas você comunicou ela antes de que aquele tipo de atitude você não toleraria novamente. E a última dica que eu vou dar para vocês, na verdade são 2 diquinhas que elas acabam se entrelaçando aí, funcionando meio que juntas. Mas a primeira é foque no que você pode controlar e a segunda é busque apoio emocional. E o apoio emocional não necessariamente precisa ser terapia. Se você puder fazer terapia, é excelente, porque, gente, infelizmente a gente vai ter que lidar com esse tipo de pessoa durante toda a nossa vida. E aí a gente vai adaptando a forma como a gente quer lidar com isso. E o apoio ali de um profissional, um terapeuta, é excelente, é de uma utilidade gigantesca. Mas caso você não possa pagar por esse serviço, é importante que você tenha ali apoio emocional de outras fontes. Então, normalmente aí o que eu recomendo é que seja do seu parceiro, da sua parceira, do seu marido, da sua esposa, que é a pessoa com quem você deveria desabafar sobre esse tipo de assunto. Mas caso você não seja casado, procure aí uma irmã, uma mãe, um pai, enfim, alguém que você confie de verdade, para que você possa estar desabafando sobre esses assuntos, porque às vezes a pessoa tem uma perspectiva externa da situação.
Normalmente, quando a gente conta uma história, a gente coloca uma carga emocional nela, né? Então, essa história que eu contei pra vocês, essas 3 histórias que eu contei, muito provavelmente as outras pessoas que participaram dela contariam essas histórias de maneira diferente, porque cada um coloca as suas emoções dentro daquilo que vai contar. Então, você contando ali para uma outra pessoa, né, uma pessoa de confiança sua, no caso, eu sempre conto pro Rafael, meu noivo, essa pessoa pode colocar uma perspectiva diferente, vendo de fora e te fazendo enxergar com mais clareza a situação antes de você tomar qualquer atitude. E a dica anterior que eu tinha dado, que é foque no que você pode controlar, é sobre, eu vou abranger um pouco mais ela, porque é sobre realmente você não ficar tentando. Eu tinha uma mania muito ruim de ficar tentando mudar o que o outro pensava a meu respeito. Então, a pessoa me achava, sei lá, metida, eu ficava tentando provar pra ela que eu não era metida. A pessoa me achava incapaz, eu ficava tentando provar pra ela que eu era capaz. A pessoa me achava, sei lá, enfim, gente, qualquer coisa que a pessoa pensasse a meu respeito, eu ficava tentando provar pra pessoa, tentando mudar a opinião da pessoa, sabe? Tentando dizer pra ela que ela estava errada ao meu respeito. Isso tá fora do meu controle, gente. Não importa o que você faça, a pessoa não vai mudar a visão dela sobre você porque você quer. Ela pode mudar a visão que ela tem sobre você baseado ali numa convivência maior e você conseguir mostrar pra ela com atitudes, mas se a pessoa não estiver disposta a mudar a visão dela sobre você, não importa o que você faça, não importa o que você fale, a pessoa não vai mudar. E isso tá fora do seu controle. Eu percebo que muitas vezes a gente fica levando essas situações adiante porque a gente quer provar para a pessoa o nosso ponto de vista. E isso está totalmente fora do nosso controle. Então, quando você para de tentar se provar, quando você para de tentar mostrar para o outro o seu valor, mostrar para o outro que você está certo, e às vezes a gente nem tá, mas a gente fica tentando ali provar uma coisa, isso só desgasta ainda mais aquela relação, só torna a situação mais complicada e mais difícil de ser ali digerida, de ser lidada, né? E a gente acaba, na grande maioria das vezes, se arrependendo de falar certas coisas, de tentar provar certas coisas. Então, assim, foca naquilo que você pode mudar. E eu cheguei à conclusão, a terrível conclusão, tá? Confesso pra vocês que eu não acho que essa é uma conclusão muito boa, mas que a gente só pode mudar a nossa forma de agir em relação a essas situações. Todas as vezes que eu agia de maneira explosiva em relação a alguma situação como essa, eu acabava trazendo uma carga emocional muito grande pra mim. Então eu ficava chateada por dias, eu ficava pensando naquilo por muito tempo. E hoje, quando eu escolho ou ignorar, ou me afastar, ou de fato perdoar e impor os meus limites, eu percebo que eu não fico carregando isso por muito tempo, sabe? Eu não fico carregando essa situação no coração, essa bagagem pesada comigo por muito tempo. Eu resolvi e tá resolvido, agir da forma como deveria agir e é isso. Não fico insistindo numa situação que não merece que eu insista, sabe? Então foi isso para o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários como você tem escolhido lidar com esse tipo de situação. Se você acaba tendo que lidar muito com esse tipo de situação, né? Como é que é para você? E aí eu sugiro que se você tá lidando muitas vezes com essas situações e com a mesma pessoa, que você imponha aí os seus limites. Eu acho que isso é uma maneira super saudável da gente seguir com as relações que a gente deseja seguir. Mas foi isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu comentário, de me seguir lá no Instagram e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo. Tchau!